Olá pessoal, eu sou o professor Juraci Soares e nós estamos aqui no curso Qualidade no Atendimento aplicada ao Serviço Público. O título da aula de hoje é uma pergunta. O cidadão é usuário ou cliente da administração pública? Essa pode parecer uma pergunta sem maiores implicações, mas não é. A prestação de serviços públicos decorre de uma relação da administração pública como um dever do Estado. O destinatário desses serviços públicos é o usuário, conceituado como um cidadão com direitos constitucionalmente assegurados. O cidadão não é um consumidor ou um cliente. Quando tratamos o cidadão, usuário dos serviços públicos, por cliente ou por consumidor, estamos reduzindo a sua importância no contexto democrático e constitucional. O cidadão é a própria razão do Estado e é a essência da administração pública. A prestação de serviços públicos está, portanto, submetida ao interesse público e a outros princípios, como, por exemplo, os princípios da administração pública, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esses serviços públicos devem ser prestados com alto padrão de qualidade. E por quê? Porque o destinatário do serviço público, o usuário desse serviço, é o cidadão. E é o cidadão quem paga pela manutenção de toda essa infraestrutura pública. Há uma discussão teórica relacionada a esse assunto. Hoje é muito comum lermos e assistirmos, eventualmente, consultores, principalmente da iniciativa privada, se referirem ao cidadão pelo termo cliente ou consumidor, forçando uma comparação da administração pública com uma empresa privada. Ocorre que tais profissionais fazem uso indevido desse termo e projetam essa comparação ilegal pelo simples desconhecimento das mais básicas noções de direito constitucional e administrativo. Há autores que defendem, outros combatem vigorosamente essa questão da visão empresarial na administração pública, onde a administração seria tratada como uma empresa e que teria os seus serviços voltados para o cliente, que é o cidadão, que é a sociedade. Na verdade, o cidadão é o próprio titular da cidadania e a administração pública tem a obrigação de prestar-lhe o melhor tipo de serviço possível, sendo esse o seu fim primeiro, o seu fim principal. Então, será adequado tratarmos os usuários de serviços públicos como meros consumidores, ignorando a dimensão da cidadania envolvida? Não. Não se pode fazer uma transposição pura e direta de um setor para o outro. Em outras palavras, a eficiência e a eficácia não podem corresponder exatamente aos mesmos significados no setor público e no setor privado. O serviço público é dever do Estado destinado ao cidadão. O que precisamos entender é que o cidadão, ou seja, o destinatário, o usuário do serviço público, é toda a sociedade. A lei estabelece prerrogativas claras e inequívocas sobre a qualidade desse serviço que tem que ser prestado de forma digna, urbana, rápida, eficiente. Então, na gestão do atendimento, o setor público necessita elevar sempre o padrão dos serviços que são prestados ao cidadão. E para quê? Para aumentar a capacidade das organizações públicas para o fornecimento dos serviços desejados. Vamos imaginar hoje a quantidade de demanda que existe nos órgãos públicos. Se não forem criados e aperfeiçoados novos canais de atendimento, nas mais variadas formas, a administração pública deixará de cumprir com a sua missão. Em uma próxima aula, vamos falar sobre as ações de governo eletrônico, com o uso de ferramentas tecnológicas. É interessante que a administração preveja e estimule a participação do cidadão no processo de melhoria do atendimento, por meio dos canais de ouvidoria, de atendimento eletrônico e em todas as demais modalidades. Esses canais devem estar cada vez mais disponíveis para atender e receber dos cidadãos as demandas, sugestões, críticas e até denúncias, que podem realmente desembocar em ações que viabilizem a melhoria do serviço público. O serviço público deve seguir seu aperfeiçoamento por meio da eliminação de gargalos e pela criação de processos mais ágeis e mais efetivos. É preciso levarmos em conta também que o cidadão vem se tornando mais exigente em relação aos serviços públicos a que tem direito. Ele começa a perceber melhor que ele é o titular desse serviço, porque é ele quem paga por isso tudo. Então, a partir do entendimento de que a administração pública existe para servir a sociedade, é que é possível efetivamente elevar o padrão dos serviços prestados, garantindo ao cidadão, garantindo à sociedade
uma prestação de serviços de alto nível em respeito à sua condição de titular da cidadania. O fato que realmente percebemos é que cada vez mais o cidadão está ciente de seus direitos e passa a exigir cada vez mais e melhores serviços. Não só melhores serviços, como serviços mais baratos. Mas aí alguém pode argumentar, ora, mas o serviço público é de graça. Não, não existe serviço de graça. Todo serviço que o cidadão demanda e recebe é um serviço que custa dinheiro. E quem é que paga por isso? Ele, o próprio cidadão. A sociedade é quem paga. A sociedade entrega ao governo parte da sua riqueza, gerada com o trabalho em forma de impostos. E a sociedade passa agora a avaliar se o serviço prestado é caro ou é barato. Ou seja, se para prestar esse serviço o Estado está eventualmente gastando mal esse recurso público. É necessário também que daqui para frente, até com a disponibilização de informações na internet relacionadas ao custo de cada serviço, que o cidadão comece a avaliar quais são os serviços que ele recebe, mas que são muito caros e podem ser substituídos ou podem ser melhorados. Ou seja, podem ser otimizados para que o Estado aplique menos recursos e entregue mais serviços. Depois que o cidadão começa a ter essa noção, que é ele quem paga por toda essa infraestrutura, é que ele começa a ter uma visão mais crítica em relação à questão desse fator custo-benefício. Daqui em diante, muito mais frequentes serão as cobranças por uma prestação de serviços mais eficiente, menos oneroso aos cofres públicos. Porque o cidadão passa realmente a perceber que é ele quem paga a conta. Bom, pessoal, essas são as informações básicas relacionadas a esse tópico específico. Você encontra o material de apoio específico nessa aula, clicando no ícone material de apoio e também na nossa biblioteca ou videoteca. Qualquer outra dúvida que surja relativa à navegação, você conta com os nossos canais de atendimento do chat online, do 0800 ou por e-mail. Ok, pessoal? Bom, não esqueçam de acessar os e-books relativos a cada aula e aprofundarem, o estudo relativo a cada um dos tópicos. Bom, por enquanto vamos ficando por aqui. Obrigado pela presença e participação. Espero contar com todos vocês em nossa próxima aula. Até lá!